Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 56 do sexto ano. E o assunto dessa aula é Poder da Igreja, Educação e Filosofia Medieval. Para o desenvolvimento desse assunto, temos alguns objetivos. São eles: descrever a educação na Idade Média, de responsabilidade da Igreja Católica, apontar a importância dos monges copistas para a preservação das obras da antiguidade, reconhecer a importância da filosofia medieval e identificar a patrística de Santo Agostinho, da escolástica de São Tomás de Aquino. Antes de mais nada, você já sabe, o que vocês devem ter em mãos? Os materiais são o livro didático, aquele de sala de aula, já busca no índice, a página que trata sobre esse assunto. Busque também o seu caderno de história para as anotações das principais informações, assim como lápis, caneta e borracha. Tendo tudo isso em mãos, podemos dar continuidade a esta aula. Além de possuir o poder político e econômico, como a gente viu nas demais aulas, os sacerdotes também formavam a elite que sabia ler e escrever e passaram a deter o monopólio então do conhecimento, a elite pensante, quem sabia de fato e ensinava aos outros. Às vezes de uma maneira meio torta, sim, mas ensinava. Muito bem, muitos religiosos atuavam como assessores e funcionários administrativos dos reis. E, em alguns casos, também eram responsáveis pela educação de seus filhos e dos filhos da nobreza. Nobres e reis respeitavam e temiam, tinham medo das determinações do clero católico. Esse domínio do conhecimento fazia com que a igreja cada vez mais tivesse o seu poder em mãos. A educação na Idade Média era de responsabilidade da igreja. Haviam escolas que eram anexas às catedrais e também as escolas monásticas que funcionavam nos mosteiros. A escola, nesse período, era dirigida por um cônego e os clérigos de ordens menores, eles lecionavam, ou seja, eles ensinavam as chamadas 7 artes liberais. Quais seriam elas? Gramática, retórica, lógica, aritmética, geografia, astronomia e também a música. Música até por conta dos ritos, dos cantos dentro da própria missa, da própria momento religioso. Muito bem. Os cursos, geralmente eles eram oferecidos em latim e ainda exigiam do estudante uma disciplina bastante rígida. O estudo das 7 artes liberais era dividido em 2 ciclos, o trivium e o quadrivium. O trivium, eles estudavam a gramática, a retórica e a lógica. A retórica seria a questão da arte de falar em público, do discurso, né? E o quadrivium seria o estudo da aritmética, da geografia, astronomia e também da música. Conforme o grau de afinidade, eles distribuíam os estudantes pelos cursos depois de Direito, Medicina ou Teologia. A metodologia de ensino baseava-se muito na questão da leitura de textos e na exposição de ideias feitas pelos professores. As aulas, elas eram animadas principalmente quando os debates entre os mestres e alunos eram travados em público, as pessoas poderiam assistir.
Eles discutiam sobre um tema determinado e essas aulas elas foram denominadas de escolástica disputatio, que era uma disputa ali de uma tese, uma ideia de um lado, outra ideia do outro, uma antítese que levaria a uma síntese. Depois outros filósofos chegaram a esse estudo, mas basicamente era isso. Leitura de texto e depois exposição feita pelos professores e esses debates, embora ainda muito presente a questão desse domínio, o que vem de dentro da igreja tido como certo. Esse domínio era mais específico para as camadas mais populares, que não tinham acesso à leitura, escrita, lógica, entre outras situações, e acabavam apenas escutando e seguindo o que era falado como verdade, tido como verdade. Sobre a biblioteca, isso é muito importante e interessante a gente entender. A maior parte da população era analfabeta, fato. Mosteiros e abadias da Igreja Católica, eles funcionavam como núcleos, centros da cultura letrada, quem tinha acesso à leitura, escrita, entre outros. As bibliotecas desses mosteiros continham o maior acervo de livros da Europa medieval. A abadia de Bobbio, por exemplo, na Península Itálica, reunia na metade do século X cerca de 650 manuscritos. Era a maior biblioteca no mundo ocidental da época. Ah, professora, só 650 manuscritos. Pensa, quanto tempo para escrever tudo isso? Até falando nisso, hoje, se a gente conhece importantes obras, tratados filosóficos, médicos ou até textos literários lá da antiguidade greco-romana, isso a gente deve ao trabalho realizado nos mosteiros durante a Idade Média, principalmente pelos famosos monges copistas. Então, os monges copistas, eles passavam os dias copiando, restaurando e traduzindo textos clássicos que sobreviveram às invasões dos povos germânicos, aqueles povos inimigos de Roma. Eles faziam cópias dos textos antigos em folhas de pergaminho, que era um material preparado e muito caro. Ele era preparado com couro de vitela ou carneiro imerso na cal durante alguns dias. Eles levavam em média de 2 a 3 meses para copiar um manuscrito. Lá tinham quantos? 650. Agora faça mais ou menos os cálculos e quantos monges precisariam para copiar por quanto tempo. O texto era revisado e, dependendo da obra, ricamente ilustrado com iluminuras, desenhos mais ou menos parecidos como está na imagem ao lado. O pensamento filosófico ele foi intensamente influenciado pelo cristianismo, confundindo-se inclusive com a teologia. Em termos ideológicos e filosóficos, a gente pode dividir o pensamento católico na Idade Média em duas partes. Na Alta Idade Média, que foi o período de auge ali do feudalismo, século V a século X, a fase em que o poder da igreja era incontestável, ninguém criticava. E o outro período seria durante a Baixa Idade Média, fase do declínio das estruturas feudais e, consequentemente, o declínio também do poder católico. As diferentes filosofias, elas podem ser entendidas até como uma mudança de mentalidade, decorrente dessas transformações econômicas e sociais que estavam acontecendo na Baixa Idade Média. Em virtude dessa crise do sistema feudal, questionamentos. As pessoas começam a adoecer, primeiro era uma culpa de Deus, era um castigo dos céus porque eles provavelmente não estavam cumprindo com os ensinamentos da igreja. Posteriormente, gente de dentro da igreja está ficando doente.
poxa, mas ele não é para ser exemplo, ele não é para seguir aos preceitos de Deus, por que ele está ficando doente? Aqui começa aquele quesinho de discussões, de pessoas que começam a questionar o que a igreja tinha como certo, como verdade. Os maiores expoentes, as maiores figuras da filosofia medieval, sem dúvida alguma, foram Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Agora nós vamos conhecer a ideia de cada um deles. Santo Agostinho, ele dizia que ele é o pai, digamos assim, da patrística. O único motivo para filosofar é buscar a felicidade por meio da aproximação com o divino. Nesse sentido, a fé seria a única forma de alcançar a felicidade eterna, ou seja, a beatitude. A felicidade estaria nas coisas de Deus para Santo Agostinho e não no mundo terreno. E desta forma, ele se aproximava do pensamento de Platão. Lembram que numa aula sobre filosofia da Grécia Antiga falamos desse cara? Volte naquela aula para você entender um pouquinho. Apesar de defender a supremacia da fé, ele valorizava também a razão humana, uma vez que crer é um exercício humano, portanto, um exercício racional. É uma das frases que resume o pensamento dele: compreender para crer e crer para compreender. Compreender para acreditar, acreditar para compreender, nesse aspecto. Já São Tomás de Aquino, o desafio que ele enfrentou foi conciliar a filosofia de Aristóteles aos dogmas, às verdades da igreja. Chegou, num certo período, até ignorar a concepção de um Deus criador e da alma imortal, afirmando que a alma nasce conosco, mas morre conosco também. Então, o conceito clássico, ele criou o conceito clássico entre a essência e a existência. Isso muito baseado na visão de Aristóteles sobre a vida. O método de pensamento crítico responsável pela tentativa de conciliação entre a fé cristã e o racionalismo foi baseado nas ideias de Aristóteles. Para ele, a essência dos seres humanos está ligada às suas características individuais, fruto da vontade do Criador. Por isso, as criaturas não existem por si mesmas, mas graças a uma realidade estranha ao mundo concreto. Escolástica, que é essa filosofia de São Tomás de Aquino, é um método de pensamento crítico, responsável pela tentativa do quê? Conciliação entre a fé cristã e o racionalismo. Particularmente o que foi defendido lá pela filosofia grega. Por isso é até interessante voltar às nossas aulas sobre filosofia da Grécia Antiga. Na próxima aula, nós iremos começar a compreender a decadência do feudalismo na Baixa Idade Média, por meio do quê? Do desenvolvimento da produção agrícola, que levou ao aumento populacional, crescimento das cidades, crescimento do comércio e assim por diante, fora outras situações, mas fiquem calmos, estudaremos aos poucos. Agora, sugiro que vocês realizem a atividade referente a essa aula com o intuito de voltar a esta aula de hoje, a este assunto, com o propósito de se autoavaliar e fixar algumas informações que serão utilizadas em próximos assuntos. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!